Dia, vocês estão bem? Sejam bem-vindas a mais esta jornada extraordinária, mais um dia rumo à nossa transformação. E hoje parece que é até brincadeira, né? Mas hoje nós vamos falar sobre vencer. Poxa, Pri, mas justo depois de um dia que a gente perdeu a Copa, por que será, né? Sem querer, porque esse título ele veio e eu escolhi antes de saber que o Brasil ia perder, mas sem querer, esse foi o título de hoje. Então nós vamos falar sobre vencer sim. Bom dia, Jé, seja bem-vinda. Por quê? Porque quando a gente fala de vencer, nós estamos falando de continuidade. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Que talvez a nossa ideia de vencer seja colocar uma estaca final ali e encerrar algo na nossa vida. Mas provavelmente vencer está muito mais associado à continuidade. E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Bora mandar alguns aviõezinhos aqui e avisar para o povo que estamos online, que já estamos como diz aí, né, o ditado. Vocês estão bem? Eu sei que hoje é um dia depois da Copa, eu sei que a gente fica, né, bem assim chateado pela perda do Brasil, eu mesmo, tá, gente? Bom dia, Daíse, tudo bem, meu amor? Sei que a gente fica assim meio chateadinho, que o Brasil perdeu, mas bora lá, porque temos aí todo um projeto pessoal para colocar em ação, para colocar em prática. Bom dia, Joyce, vão chegando, vou pedir para vocês irem mandando os aviãozinhos para empreendedoras que vocês conhecem, que sabe que faz sentido participar dessa aula, dessa jornada. E hoje, como eu estava dizendo no começo, né? Parece brincadeira, mas a gente vai falar sobre posicionamento para vencer depois que a gente teve aí um jogo do Brasil que não foi muito bom para nós. Mas é interessante a gente começar a olhar por essa prisma para as nossas vidas. Bom dia, Vivi, seja bem-vinda. Bom, eu já quero começar logo, porque vocês sabem que eu não enrolo muito. Quando eu falo de vencer, e aí eu quero já trazer algumas questões importantes para vocês, minhas, a gente está falando de uma jornada extraordinária. Eu aprendi melhor o conceito de jornada quando eu participei do Método CIS no ano passado. Por que eu coloco o Método CIS como algo importante na minha vida? Porque foi a primeira imersão que eu fiz tão forte e que fez tanto sentido. Eu já tinha feito outras, mas essa foi uma das que fez muito sentido. E eu até trouxe aqui para vocês o meu quadrinho de pulseirinhas da jornada, que eu gosto dele, tá enquadrado, tá vendo? Cada pulseirinha significa que eu completei um dia, fiquei lá até as tantas da madrugada. E eu enquadrei, preciso até enquadrar melhorzinho por um lugar, mas eu coloquei aqui, porque eu entendi melhor o conceito de jornada quando eu participei dessa imersão. Por quê? Bom dia, Adri, seja bem-vinda, meu amor. Por que eu entendi melhor o conceito de jornada quando eu participei dessa imersão? Porque eu entendi que nós, para crescermos na vida, nos negócios, na questão cognitiva, em tudo que a gente está fazendo, a gente precisa entender que estamos numa jornada, que existem etapas e que estamos num processo contínuo. Como eu estava dizendo quando eu abri essa live, a gente às vezes pensa que a jornada, ou que vencer, significa colocar uma estaca ali e acabar o processo. Venci, encerrei, venci, acabou, venci, pronto. Muito pelo contrário. O conceito de jornada, ele está associado a gente dar continuidade. Eu venço uma etapa, mas outra logo se abre. Eu venço uma etapa e outra logo se abre. Há muito tempo atrás, quando eu comecei esse Instagram, eu fiz um vídeo falando sobre desfecho, sobre essa palavra desfecho, lá atrás, quando era até outro Instagram. E desfechar significa fechar algo para outro se abrir. Então, quando eu falo de vencer e quando eu falo de jornada, eu estou dizendo de um processo evolutivo.
não de um processo de fim, não de um processo de acabou, não de um processo de que algo terminou, mas sim de um processo de continuidade. E aí eu quero que você comece a pensar na sua vida, no seu empreender, na sua jornada de crescimento, como é que está, que você enxerga o seu processo de continuidade. Você entende que você está numa jornada contínua e que provavelmente não existe um vencer final, mas existe uma continuidade? E aí, quando eu falo de continuidade, eu também estou falando de entender que estamos num processo e que esse processo, ele é evolutivo, crescente e que cada etapa que se abre são outros desafios. Presta atenção, eu ia até mudar esse nome da live, eu ia colocar como se você está pronta, se você está pronta para o próximo nível, para os desafios do próximo nível. Eu lembro quando eu era criança assim, né? Não era muito criança, mas adolescente ali. Eu jogava pelo videogame com meu irmão. Meu pai deu um videogame pro meu irmão quando a gente era criança, mas eu não lembro de jogar muito. Mas eu lembro de jogar no computador, o Sonic. Adorava, gente. Adorava jogar o Sonic no computador. Nossa, era assim, viciada. E aí, eu lembro que cada etapa tinha um bom dia, Tiana, todo mundo foi chegando. Bom dia, Tiana, Delma, todo mundo foi chegando. Letícia, seja bem-vinda. Todas vocês. Olha só. No processo lá do videogame que eu jogava, cada vez que eu vencia, eu tinha que ir para uma nova fase. Cada vez que eu vencia, eu ia para uma nova fase. E aquela fase que eu ia, ela tinha coisas, etapas ali que já eram muito parecidas com as anteriores. Então eu tinha que fazer de novo, apesar de... Ai, que bom que você conseguiu entrar. Apesar de já ter vencido antes, eu tinha que fazer de novo algo similar. E tinham coisas novas. Era a vida, né, Adri? E tinham coisas novas. Então, o que acontecia? Eu tinha que me testar o tempo todo. Eu tinha que estar o tempo todo atenta, porque ou vinham desafios que eu já tinha feito, ou vinham desafios novos. E era nisso que a gente se prendia ali naquela etapa, e aquela vontade de vencer enorme. Aquela vontade de vencer para poder falar, nossa, venci, agora vem mais outro. E quando a gente vem para a vida adulta, a gente parece que perde esse conceito de etapas e jornada. Parece que a gente abre uma fase da nossa vida, quer que aquela fase seja fácil, que não tenhamos desafios, e quando termina, a gente quer que termine de vez e que a gente não precise, de novo, passar por situações. E é aqui que eu quero falar com vocês sobre esse posicionamento para vencer. Precisamos ter clareza de que a nossa vida é uma constante jornada, de que o nosso crescimento é uma constante jornada e de que nós estamos evoluindo o tempo todo, crescendo o tempo todo, passando por desafios o tempo todo. Então, não vai adiantar ficar, ó céus, ó vida, ó azar, é muito difícil a minha vida e não sei o quê. Não vai adiantar reclamar, não vai adiantar querer fugir, desistir. Porque seja em qualquer contexto da sua vida, é isso que vai se abrir. O que vai se abrir é etapas novas, desafios novos, performance nova, e para isso você precisa estar posicionada. Para isso você precisa estar pronta. Para isso você precisa estar aberta para romper o que precisa ser rompido. Porque o que eu venci hoje não quer dizer que amanhã já está vencido. Quer dizer que eu venci, mas que aquilo eu vou precisar ter atenção, porque se aparecer de novo, eu já tenho recursos para fazer, para usar. E o que aparecer de novo, eu tenho que usar os recursos que eu aprendi com o cálcio para aprender coisas novas. Então, quando nós falamos de vencer, não é de uma finitude, de algo que se termina, que se encerra.
Quando eu falo de vencer, eu falo de evolução. Eu falo de continuidade. Responda para mim aqui, para vocês. Comece a escrever nos comentários. Você entende e já tem bastante clareza de que a sua vida, de que os seus processos de crescimento, eles são evolutivos e de que você está numa jornada e que talvez esse vencer que você está buscando aí não seja um vencer único, mas seja um vencer diário, constante, e que você tem que estar pronta e posicionada para isso. Pronta na sua mentalidade, entendendo o que precisa fazer, o que precisa ser feito. Pronta na sua abertura para a vida. Eu trouxe aqui para vocês já o livro Mindset de crescimento, ou seja, as crenças de crescimento, elas dizem que nós temos que estar abertas. O mindset fixo é um mindset fechado, é um mindset rígido da vida, é um mindset de quem não consegue entender que está numa etapa de crescimento, que entende que o que aconteceu fica para sempre, seja negativo ou seja positivo. Porque também tem um mindset fixo para quem é muito inteligente, para quem faz tudo, que entende que não pode se mexer muito para não mudar. Mas quando eu falo do mindset de crescimento, eu estou falando do mindset aberto, evolutivo. Do mindset que entende que somos treináveis, estamos aprendendo. E que eu não preciso ficar presa constantemente à mesma imagem, à mesma figura, aos mesmos padrões. Então coloca para mim aqui se vocês entendem que estão nessa jornada. Se vocês entendem que estão nesse crescimento. E de que sim, precisa estar aberta para poder viver as coisas novas. Esse final de semana, eu estou num empreendimento, numa questão com meu marido, bem intensa. A gente está fazendo outras coisas paralelas ao meu trabalho aqui. E óbvio que isso está exigindo muito mais de mim. Porque os finais de semana, que eram os finais de semana que eu poderia descansar, ficar um pouquinho mais tranquila, eu estou fazendo muitas coisas. E necessariamente esse final de semana nós trabalhamos muito. E por termos trabalhado muito, ontem à noite eu estava extremamente cansada, muito cansada. Mas eu falei, não posso deixar a live, não posso deixar os compromissos. Tanto que na quinta-feira eu já estava fazendo a minha agenda para não ter erro. Quinta-feira, acho que foi quinta-feira, quarta e quinta-feira, já estava mandando mensagem para um monte de gente aqui já marcando a agenda. Hoje eu venci a minha vontade de dormir, mesmo estando de folga. E é exatamente o que eu estou falando para vocês. Quando eu acordei, eu falei, gente, eu vou fazer a live, deixa eu organizar. Uma cliente minha das 9 desmarcou, falei, deixa eu manejar a agenda, mas vai acontecer às 9, vou sentar aqui e vou trabalhar. Priscila, mas isso é óbvio. É óbvio para mim. Eu quero saber se é óbvio para você. Eu quero saber o quanto você está disposta a se entregar para os novos desafios. Eu quero saber o quanto você está disposta a entregar mais de você, entendendo e sendo intencional para chegar nos novos lugares. É isso que eu quero saber. O quanto você está pronta para isso. Porque se você achar que você, com o mesmo nível de entrega, com o mesmo nível de disposição, vai alcançar lugares mais altos, eu tenho a te dizer que não. Eu tenho a te dizer que não. Quando eu trago para vocês o livro Sem Esforço, que até esse nome é muito, né? Livro sem esforço. Não é que você vai fazer as coisas sem esforço, muito pelo contrário. O que o livro traz e que eu entendo é sobre intencionalidade. Sobre ser intencional. Então, como eu disse para vocês, eu sabia que eu ia trabalhar muito no final de semana, eu já comecei a organizar minha agenda na quarta-feira, quinta-feira, para não errar, para ser intencional, para não ficar tendo que ficar com a cabeça cheia de um monte de coisa, gastando energia onde não precisa. Eu falo muito isso aqui para vocês. Como que eu me posiciono para ir para o próximo nível? Me posiciono entendendo que eu preciso fazer o que precisa ser feito sem errar e que
eu vou precisar de mais entrega, mais disposição e mais mentalidade aberta, mais mindset de crescimento. Porque por vezes eu vou precisar sair da versão pronta sobre mim e me colocar numa versão de aprendizado. E me colocar numa versão de quem ainda está em processo de aprendizado. E é assim que eu consigo entender e alcançar os próximos níveis. É nessa perspectiva que eu consigo entender e alcançar os próximos lugares. E aí eu quero te perguntar, você está pronta para isso? Quero te fazer essa pergunta. Você está pronta? Tenho aprendido que não alcançarei resultados novos com atitudes velhas cansadas. É sobre isso. Coisas novas exigem novos lugares, novas mentalidades. Pri, como é que eu vou vencer, Pri? Ontem a gente viu lá o choro do Brasil, porque perdeu a Copa. Aquele choro diz muito. Diz muito sobre a expectativa deles. Diz muito sobre o que eles investiram para estar lá. Diz muito sobre eles entenderem um lugar do Brasil. E não estou falando que eles jogaram mal, porque eu não achei não. Mas, talvez e provavelmente, pelo que eu entendi, parece que é o mesmo técnico que vai ficar. Isso é positivo. Por quê? Porque é entendimento de jornada. Talvez já estivesse bem claro que eles não ganhariam essa Copa. Talvez eles estavam lutando, mas entendendo que não ganhariam. Por quê? Porque precisaria de um processo evolutivo. Nem sei se a gente ganha a próxima Copa, porque o Japão está se organizando há 10 anos para vencer. Vocês ouviram falar isso? Que o Japão contratou Zico para vencer, bem-vindo em Copas, agora que eles chegaram mais longe, e assim vai. E aí, quando chega na nossa vez, sabe o que eu acho engraçado? Chega na nossa vez, no nosso empreendedorismo, na nossa vida, na nossa evolução, a gente parece que esquece. A gente parece que não entende. Parece que a gente quer chegar nos próximos lugares brincando de casinho de escritório. Brincando de ter uma vida boa. E por que você diz isso, Pri, brincando? Porque eu atendo vocês. Vocês chegam para mim. Aí quando eu falo de questão financeira, ai, Pri, é na fé. Como é que tá a sua prospecção? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Ai, Pri, como é que tá o seu comportamento pessoal? Quantos livros você leu? Quantas coisas novas você fez? Quantos podcasts você ouviu? Ai, Pri. Aí vocês chegam para mim e falam, ai, Pri, tá difícil. Tá difícil o que tá difícil, gente? Prospectar cliente? Tá difícil o que? Organizar a agenda? Tá difícil o quê? Me respondam. E quando eu trago isso, é porque é o que eu mais ouço de vocês. Por que eu estou colocando esse nome de jornada extraordinária? Porque a gente precisa entender e ter visão do futuro. O que você quer construir para a sua vida? Qual é a visão extraordinária de futuro que você tem? Que você quer? Você tem claro aí qual é a sua visão? E se você tem clareza, o que você precisa fazer para alcançar? Já está claro para você? Já está direcionado? Se você não tem clareza, se você não tem visão extraordinária de futuro, se você não tem um lugar para ir, você não vai conseguir cumprir as etapas necessárias para chegar, porque você não sabe nem para onde você está indo. Posicione-se para vencer. Primeiro, vencer o quê? Sem visão de clareza, sem visão extraordinária de futuro, eu não sei nem o que eu venço. Segundo, se posicionar como? Entendendo, tá chegando atrasada a minha voz?
Vê se é com todo mundo, gente. Me fala aí. Entendendo que essa jornada vai exigir mais de mim, mais crescimento, mais direcionamento, mais intencionalidade. E o terceiro ponto que eu quero discutir com vocês é que vocês entendam que esse posicionamento exige muito, mas muito mindset de crescimento, muita mentalidade aberta, muita mentalidade. Para você também tá chegando atrasada, Adri? Gente, olha, tô chegando atrasada, eu não vou nem arrumar, porque são 9h54, já tô caminhando pro final. Mas se vocês não pegarem alguma coisa, vocês assistam, tá? No YouTube, que daqui a pouco eu subo. Bom, mas que bom que vocês ficaram, quer dizer que fez sentido, né? Mesmo atrasada, ó, meu coraçãozinho para vocês, que mesmo atrasada vocês ficaram aqui. Isso quer dizer que tá fazendo muito sentido para vocês. E isso é... Vocês percebem? Priscila, posicione-se para vencer. O que eu estou... Olha, vamos parar a analisar aqui os últimos minutos da live. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou construindo com vocês um posicionamento. Eu estou construindo com vocês uma visão. Eu estou entregando para vocês aqui todas as manhãs, de forma aberta, gratuita, o melhor do meu conteúdo. E aí, quando eu faço isso com vocês, como é que a vida retribui? Com isso aqui. Com vocês ficando, assistindo, comparecendo todo dia. Aí eu pergunto, é esse o meu objetivo de trabalho? É também. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero, quando eu tenho clareza das coisas que eu quero para a vida, fica muito mais tranquilo eu executar o que precisa ser feito. Quando eu tenho clareza do lugar da vida que eu quero ocupar, fica muito mais claro eu entender o que eu preciso fazer para. E aí eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo, e as coisas acontecendo, a gente vai evoluindo. Qual é a lição de hoje? Posicione-se para vencer. Primeira coisa, vencer o quê? Anota aí essa pergunta. Vencer o quê? Eu tenho clareza da minha visão de futuro? Segundo ponto importante, se posicionar. Eu tenho clareza dos desafios que eu preciso superar para cada etapa do meu crescimento? Tá claro para mim o que eu tenho que fazer para chegar? E o terceiro ponto, qual é a mentalidade aberta que eu preciso ter? Quais são as coisas que eu preciso desconstruir em mim? O que é que eu preciso desconstruir em mim para poder atingir esse lugar? Quais são as coisas, às vezes, simples que eu preciso vencer para poder chegar no próximo nível? Essas são as 3 perguntas dessa live de hoje, que eu quero que vocês respondam. E que vocês depois podem comentar, me mandar no direct, pode comentar lá no YouTube, não sei onde vocês vão me mandar, manda no WhatsApp. Fala para mim, Pri, descobri o que eu quero vencer. Se eu estou posicionada, eu descobri quais são pelo menos os 3 primeiros passos. E o que é que eu preciso desconstruir em mim, Pri? Começar a desconstruir por onde? Para alcançar esse novo lugar. Se você tiver essas 3 perguntas muito claras e muito objetivas, você já tem o primeiro passo para começar ainda hoje a sua jornada extraordinária. Pri, não consigo fazer sozinha. Pri, não sei, estou mais perdida que segue um tiroteio. Eu tenho algumas notícias boas para você. A primeira notícia boa é que você pode entrar na minha mentoria. Na minha mentoria eu te ensino, eu pego na sua mão e te direciono para essa jornada extraordinária. Você vai ter comigo acompanhamentos individuais, conteúdo exclusivo, mais ainda do que isso aqui. Você vai ter a minha presença com você. Eu estou presente em toda a sua jornada. Você fica 1 ano dentro do meu ecossistema. Você fica 1 ano tendo aí conteúdo e direcionamento. Paralelo a isso, nós temos no dia 22 de agosto o nosso Café com a Psi, o evento presencial.
No Café com a Psi, é um dia de imersão. É um dia onde nós vamos mergulhar no seu posicionamento para resultados extraordinários. O tema do Café com a Psi é esse: como construir resultados extraordinários. Então nós vamos falar sobre posicionamento de imagem, eu tenho uma palestrante de imagem. Nós vamos falar sobre posicionamento financeiro, eu vou trazer ali 2 especialistas para um talk show maravilhoso, falando sobre finanças empreendedoras, como que a gente cuida do nosso dinheiro, como que a gente se coloca nesse lugar. Nós vamos ter palestras sobre branding, sobre posicionamento. Eu vou trazer palestras, falar sobre as questões emocionais e de mentalidade. Ou seja, é um baita de um conteúdo, um dia inteiro. 22 de agosto, é um sábado. Você vai passar o sábado comigo no Hotel Internacional de Guarulhos. Café da manhã, almoço, coffee break, conexão, network. Pri, qual é o valor para esse evento? Estamos no primeiro lote. O valor do evento para o primeiro lote é R$ 175,70. Pri, sim, o primeiro lote está incluído todo o evento, está incluído café da manhã, almoço, coffee break. Qual é o preço do segundo lote? A partir de 250. Ou seja, ou você compra agora, pelo valor do primeiro lote, que é o mais barato e o mais acessível, ou você vai pagar R$300, que é um preço também muito barato para tudo que a gente está fazendo. O primeiro lote eu sempre coloco um preço mais acessível, porque eu quero que vocês estejam. O primeiro lote é o que faz sentido, porque é as mulheres que eu quero atingir. Então, 22 de agosto, nós temos o nosso grande evento. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Não consegue sozinha toda essa jornada, não consegue sozinha todo esse processo, não sabe nem por onde começar, você vai mandar um direct para mim, você vai mandar uma mensagem aqui se você está assistindo pelo YouTube, você vai pegar o meu contato com a colega que te indicou a minha live e você vai mandar mensagem para mim. Você vai se movimentar, mas você vai estar presente ou no meu evento presencial ou vai vir para a minha mentoria. E você vai ser ajudada para construir a sua jornada extraordinária. Se posicionando para vencer. Lembrando, como eu disse para vocês no início, que vencer significa uma jornada. Eu já cumpri essa, já cumpri outras. E essa eu tenho como um marco, ó, tá aqui, ó. Guardadinha, tá? Registrada minha jornada, que foi muito importante para mim. Certo? Fez sentido para vocês essa live? Gostaram da live de hoje? Escreva para mim se faz sentido. Amanhã vamos estar aqui novamente às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã estarei ao vivo com mais um conteúdo. Depois eu solto o tema para vocês. E juntas nós estamos nessa jornada extraordinária que eu tenho certeza que será maravilhosa. Certo? Certo? Podemos encerrar? Indiquem a minha live, compartilhem pelo YouTube, compartilhem no Instagram. Quero mais mulheres aqui, cada vez mais, comprometidas com o crescimento e com o avanço. Tá bom? Ai, que bom que fez sentido. Então vou encerrar, porque agora começa a minha parte 2 dos atendimentos do dia. Fiquem com Deus, boa semana, com Brasil ou sem Brasil na Copa, nós temos que estar posicionadas para vencer. Isso que é o mais importante. Beijos, fiquem com Deus.